Agora, casos de sequestro internacional de crianças podem ter soluções mais rápidas. É que o Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que permite acelerar processos judiciais envolvendo menores de 16 anos nessa situação. Com a normativa, foram definidos novos procedimentos para agilizar a tramitação dessas ações. O sequestro internacional de menores de idade ocorre quando um dos pais tenta exercer a guarda do filho com exclusividade e restringe o contato da criança com o outro genitor, se mudando para outro país. Em 1980 foi firmada a Convenção de Haia, um pacto entre países do mundo que se comprometem a cooperar para devolver crianças vítimas de sequestro internacional ao país de origem. A Convenção de Haia indica que o tempo adequado para resolver um caso do tipo seria de até 6 semanas. O sequestro internacional de menores de idade ocorre quando um dos pais tenta exercer a guarda do filho com exclusividade e restringe o contato da criança com o segundo genitor, se mudando para outro país. O CNJ acredita que é possível desburocratizar procedimentos e acelerar as respostas da Justiça, e assim diminuir o tempo para soluções de casos como esse. Hoje, a legislação brasileira exige que sejam feitas audiências de conciliação, contestação, réplica, instrução e julgamento, além de recursos a outras instâncias. A partir de agora, audiências de mediação devem ser realizadas no prazo de 30 dias, mesmo tempo dado à designação da audiência de instrução e julgamento. Testemunhas que estão fora do Brasil podem ser intimadas e participar por videoconferência. Os tribunais podem utilizar ferramentas automáticas para a tradução de documentos estrangeiros, desde que não prejudique a compreensão do conteúdo. A integração da criança ao Brasil não é motivo para recusa da entrega quando ela estiver há menos de 1 ano no país. Ainda de acordo com a resolução do CNJ, em caso de risco de novo sequestro, o juiz pode adotar medidas restritivas da liberdade de viajar dos pais, reter passaportes e pedir a emissão de alerta às autoridades de fronteira. A Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho da Justiça Federal e as corregedorias regionais vão acompanhar permanentemente a tramitação dos casos. Ainda sobre o assunto, a repórter Evelyn Araújo conversou com a advogada especialista em direito internacional, Joyce Dias. Para a gente começar, doutora Joyce, o que é a Convenção de Haia e o que ela prevê para os países signatários? Então, a Convenção da Haia é um instrumento internacional extremamente importante para famílias internacionais e que visa proteger crianças até 16 anos que são removidas de um país para outro sem autorização do outro genitor. São os casos, por exemplo, de um pai ou uma mãe que não detém a guarda e acaba se mudando para um outro país sem autorização, ou às vezes até tem autorização para uma viagem de férias e acaba ficando no outro país. E aí a convenção que existe desde 1980 foi promulgada no Brasil em 2000, atualmente tem 101 países signatários. Ela vem, então, para estabelecer procedimentos para garantir o retorno da criança ao país de residência habitual. Atualmente, por que os processos de sequestro internacional de menores de idade eles são tão demorados? Esses processos são extremamente delicados, com questões sensíveis, emocionais. É sempre uma corrida contra o tempo, na verdade, para garantir que essa criança vai retornar ao país de origem. Porque você imagina uma criança que saiu da sua casa, família, escola, foi levada para um outro país, e quanto mais tempo o processo demora, mais ela vai se integrar no outro país, correndo risco, eventualmente, de ter uma decisão judicial determinando o retorno dela para o país de origem. Então, é uma corrida contra o tempo. A convenção prevê um prazo de 6 semanas para que esse processo tramite de forma rápida, o que é praticamente impossível, principalmente no nosso sistema, com prazo de audiência, prazo de resposta. Então, é quase impossível a gente conseguir cumprir esse prazo da convenção. Além disso, tem as questões burocráticas, né? O pai ou a mãe que precisa entrar com esse processo precisa preparar toda a documentação, provando que detinha a guarda, provando que a criança realmente mudou de país. Uma outra questão que às vezes acaba causando demora é a própria localização da criança, para tentar encontrá-la. Se encontrou a criança, a gente tenta ainda um processo de conciliação com outro genitor, nem sempre isso é bem sucedido.
E um outro ponto que eu acho que interfere na demora também são processos que acaba tendo existência de diversos processos ao mesmo tempo. Esses processos de sequestro internacional de crianças são julgados pela Justiça Federal, só que acaba que os genitores também entram, às vezes, com processo de guarda, por exemplo, na Justiça Estadual. E aí fica um conflito de competência, o próprio STJ já decidiu que a Justiça Federal acaba atraindo esses processos, mas esse conflito de competência e a existência de diversos processos em mais de um país acaba dificultando e demorando também esses processos. Doutora Joyce, com a nova resolução do CNJ, o que a gente pode esperar da agilidade desses processos, né? Então, a resolução 449 do CNJ veio para atualizar uma resolução de 2018 que já estava bem desatualizada e para tentar tornar mais célere esses processos. Eu acho que são praticamente 2 pontos que são importantes que essa resolução inovou. O primeiro, a primeira mudança é autorizar os juízes a se utilizarem de tradutores automáticos para compreender documentos em língua estrangeira. Então, as partes não precisam mais submeter a tradução juramentada, o que era bem difícil, principalmente em casos envolvendo assistência jurídica gratuita. Então, esse foi um ponto que espera-se, né, que vai facilitar bastante. E um segundo ponto que a resolução deixa bem claro é que o juiz não pode indeferir o pedido de retorno dessa criança com o argumento de que a criança já está integrada aqui no Brasil, por exemplo, se esse pedido tiver menos de 1 ano. Essa previsão já existia na convenção, já foi inclusive aplicada pelo STJ, mas é bem comum nesse tipo de processo que o outro genitor alegue a criança já está integrada no Brasil, e aí o juiz acaba pedindo prova pericial para poder comprovar isso, até a prova sair a criança realmente de fato já está integrada no Brasil, e acaba demorando muito mais. Então esse ponto da resolução veio para deixar bem claro que o juiz não pode indeferir se o pedido de retorno tiver sido feito com menos de 1 ano. Os casos de sequestro internacional, doutor, ele sempre envolve uma parte, o pai ou a mãe, de nacionalidade diferente, um brasileiro e um estrangeiro, por exemplo? A gente está bem acostumada, né, pelos casos na mídia, a ver casos que realmente tem um pai ou uma mãe brasileira e um pai ou uma mãe estrangeiro, que é como o caso famoso que ficou do Sean Goldman, por exemplo, que a mãe era brasileira e o pai era americano. Mas existem casos também que envolvem somente brasileiros. Teve um caso que foi divulgado, inclusive, na mídia em 2020, de uma mãe brasileira que se mudou para Portugal, com uma autorização, com uma autorização judicial, mas o pai depois entrou com procedimento lá em Portugal, alegando que a criança tinha sido sequestrada. Então, é um caso que envolvia apenas brasileiros. O que é importante é que envolva realmente a transferência de uma criança de um país para um outro, com violação de direitos de guarda e direitos de visita do outro genitor. Mas pode ser entre 2 brasileiros também. Doutora Joyce Dias, muito obrigada pela participação conosco aqui no Jornal da Justiça e por todas as informações. Eu que agradeço. Obrigada.